Quando ele surge, tem apenas 30 centímetros de altura, mas quanto mais se aproxima da costa, maior fica. Logo entra em águas rasas e começa a desacelerar. Lá embaixo, humanos, minúsculos como formigas, gritam e se espalham em diferentes direções. A primeira onda do tsunami atinge a costa. Seu topo se move mais rápido do que o fundo. É isso que torna a onda tão alta e íngreme. O ponto mais baixo dela chega primeiro à terra firme. No processo, cria-se um efeito de vácuo que puxa a água da costa, desnudando o porto e o fundo do mar. Aqueles que reconhecem esse primeiro sinal de um tsunami se aproximando ainda têm a chance de salvar suas vidas. 5 minutos depois, e uma enorme parede de água atinge a costa e destrói tudo no caminho. Mas não é apenas uma onda, existem muitas. Esse fenômeno é denominado trem de ondas. A velocidade com que esse trem está viajando não depende de quão longe ele está da origem das ondas, mas da profundidade do oceano. Os tsunamis podem se mover tão rápido quanto um avião a jato no meio do oceano. Mas assim que entram em águas rasas, sua velocidade diminui. É muito diferente quando falamos sobre a altura de um deles. Na superfície do oceano aberto, geralmente não tem mais que 30 centímetros. É por isso que até marinheiros experientes podem não notar ondas tão despretensiosas. Mas o mar sobe dramaticamente quando o fenômeno se aproxima da costa. A primeira onda geralmente não é a mais forte. No entanto, muitas pessoas não sabem disso e cometem um erro grave que, às vezes, lhes custa a vida. Depois que a primeira passa, elas relaxam e acreditam que o perigo passou. É por isso que as próximas ondas, muito maiores e mais poderosas, as pegam desprevenidas. A coisa mais assustadora sobre os tsunamis é que eles podem viajar por oceanos inteiros quase sem perder energia e são capazes de viajar milhares de metros para dentro da Terra. Geralmente é tanta água que seu enorme peso e força varrem tudo no caminho. Carros, árvores, pessoas e até edifícios. O rugido de um tsunami que se aproxima é mais alto do que o de um jato decolando. Às vezes, o monstro chega como uma torrente de água espumosa. Em outras, faz o mar recuar, deixando para trás peixes e barcos virados. Mas o que pode causar um tsunami? Um dos desastres naturais mais impiedosos e devastadores. Em mais de 70% dos casos, trata-se de um terremoto subaquático. Por exemplo, o do Oceano Índico de 2004, que ocorreu na Indonésia, foi desencadeado por um terremoto submarino. Os tremores produziram várias ondas massivas. A maior delas tinha a altura do Arco do Triunfo em Paris. Um deslizamento de terra também pode causar um tsunami monstruoso, como aconteceu em 1963 na Itália. Mais de 9 bilhões de pés cúbicos de floresta, solo e rocha rolaram para baixo em um lago. Uma parede escura de água cobriu o céu sobre uma pequena aldeia na parte inferior da barragem de Vajon, uma das mais altas do mundo. Com um rugido ensurdecedor, a onda ultrapassou a beira da barragem, destruindo tudo em sua frente. O mega tsunami de 1980 nos Estados Unidos também foi causado por um deslizamento de terra. Os 450 metros superiores do Monte Santa Helena desabaram após uma erupção vulcânica. Uma parte dessa avalanche mergulhou no lago Spirit, empurrando as águas do lago em uma série de ondas quase tão altas quanto a Torre Eiffel. As erupções vulcânicas são responsáveis por 5% dos tsunamis do mundo. Por exemplo, um terrível que ocorreu em 1883 foi causado pela explosão do vulcão Krakatoa, no Estreito de Sunda. A erupção quase esvaziou a câmara magmática sob o vulcão. O fundo do mar e a terra, sobrepostos, desabaram nela. Isso criou várias ondas de tsunami que subiram mais de 40 metros acima do nível do mar. Alguns tsunamis são causados por meteoritos que caem em nosso planeta. Foi o que aconteceu há milhões de anos, quando um asteroide atingiu a península de Yucatán. Sim, o mesmo que supostamente exterminou os dinossauros. Ele gerou um mega tsunami, o maior da história. A primeira onda foi quase 2 vezes maior que o prédio mais alto do mundo, o Burj Khalifa. Mas a maioria dos tsunamis, cerca de 80% deles, nasce no Anel de Fogo do Oceano Pacífico. Por quê? Bom, a região tem esse nome por uma razão. Ela testemunha diversas erupções vulcânicas. O navegador e explorador português Fernão de Magalhães visitou o maior oceano do mundo no início do século XVI. Ele achou as águas surpreendentemente calmas. É por isso que o lugar foi chamado de Oceano Pacífico. Mal sabia o viajante que esse era o lar do Anel de Fogo. Trata-se de uma cadeia de vulcões e outros pontos sismicamente ativos com 40 mil quilômetros de comprimento em forma de ferradura. Começa no extremo sul da América do Sul e vai até a costa da América do Norte e as Ilhas Aleutas.
Então, essa cadeia desce em direção ao Japão, Filipinas e Indonésia. Depois disso, se curva de volta para Nova Guiné, cobre as ilhas do sudoeste do Pacífico e termina na Nova Zelândia. Atualmente, o Anel de Fogo não é realmente um anel fechado, mas se você considerar os vulcões adormecidos da Antártica, vai ter a forma de um anel completa. Os maiores e mais ativos vulcões do planeta estão nessa região. São o Mauna Loa e Kilauea, no Havaí, o Monte Fuji, no Japão, o Monte Santa Helena, nos Estados Unidos, o Krakatoa, na Indonésia e muitos outros. De qualquer forma, a cadeia vulcânica contorna o Oceano Pacífico e passa pelos pontos de encontro de muitas placas tectônicas. A maioria delas são a norte-americana, eurasiana, caribenha, antártica e outros. Essas placas nunca param de se mover. Elas colidem, deslizam e se movem abaixo e acima umas das outras. A atividade implacável faz com que os vulcões entrem em erupção. As fossas oceânicas profundas surgem aparentemente do nada. A Fossa das Marianas, com 11 quilômetros de profundidade, a parte mais profunda do oceano no mundo, também está no Anel de Fogo. Foi formada quando uma placa tectônica foi empurrada para baixo de outra. Atualmente, a placa oceânica de Nazca está sendo forçada para baixo da continental sul-americana. Infelizmente, a primeira não quer ir descer suavemente. O processo eleva montanhas e envia magma para mais perto da superfície. Quando a energia é liberada do núcleo derretido do nosso planeta, as placas tectônicas se movem e raspam umas nas outras. A pressão aumenta nessas áreas e, em seguida, produz terremotos. Seus epicentros estão espalhados ao longo das áreas onde as placas tectônicas se encontram. Quase 90% de todos os terremotos do mundo acontecem no Anel de Fogo. O terremoto mais forte já registrado aconteceu naquela região. Foi de 9,5 de 10 na escala Richter. O terremoto de Valdívia, também chamado de Grande Terremoto do Chile, aconteceu em 22 de maio de 1960, durou quase 10 minutos. O desastre afetou uma área do tamanho da Califórnia. Também causou enormes ondas de tsunami que atingiram as costas do Havaí, Japão, Filipinas, Austrália e Nova Zelândia. Especialistas costumam descrever o Anel de Fogo como uma coincidência. Quando desastres naturais ocorrem em seus lados opostos ao mesmo tempo, eles nunca estão relacionados. Por exemplo, em 2016, vários terremotos abalaram a ilha Kyushu, no Japão. Logo depois disso, o Chile também sofreu com um terremoto poderoso, 7,2 na escala Richter, mas nenhum desses iniciou o outro. A distância entre os epicentros era de cerca de 16 mil quilômetros. Essa lacuna era muito grande para que os desastres estivessem conectados. De qualquer forma, um terremoto submarino faz o fundo do oceano subir ou descer repentinamente na fronteira das placas tectônicas. Isso desloca volumes imensos de água e lança as ondas que logo se transformam em um tsunami. E como os terremotos acontecem no Anel de Fogo, com mais frequência do que em qualquer outro lugar do planeta, a região também causa muitos tsunamis. Por sinal, embora o Pacífico seja o maior oceano do planeta, ele pode desaparecer nos próximos 300 milhões de anos. As placas tectônicas estão se deslocando, o Atlântico continua se abrindo e o Pacífico fechando, incrivelmente devagar, mas o processo continua. Um dia, as Américas podem colidir com a Antártica, que está indo para o norte. Depois disso, a Ásia e a Austrália provavelmente se juntarão a esse novo supercontinente. O processo pode criar uma nova Pangeia, um supercontinente antigo, naquela época o único na Terra. Ele começou a se desfazer há cerca de 200 milhões de anos. Alguns geólogos não acreditam nessa teoria. Eles creem que os oceanos Atlântico ou Ártico têm maior probabilidade de desaparecer do que o Pacífico.